mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro. Todo mal depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. A grande família somos nós. Depende de Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar.
existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, Tanto em nós. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. chega de lamentar-nos tanto e afogarmos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz.
segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus. Avança, se tropeças, levanta, pois o Mestre ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Boa tarde, companheiros. Eu sou Kátia Mondaini, trabalhadora da Casa de Miguel. E queria dizer a vocês que hoje, na nossa reunião pública, nós teremos duas companheiras também trabalhadoras da nossa casa. É nossa companheira Jovelina, que vai nos trazer o estudo do Livro dos Espíritos, da questão 29 a 34, iniciando propriedades da matéria. E teremos também a nossa companheira Rosana Mondaini, que vai nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 28, é a continuação da coletânea de preces, oração dominical. Ela vai falar sobre o item 4 e 5. É importante que durante as explanações
a gente possa manter o silêncio, inclusive principalmente ali no chat, né? Para que a gente possa refletir junto com elas sobre tantos ensinamentos que são importantes para todos nós. Vocês também terão uma representante da recepção, tirando qualquer dúvida que possa vir a surgir. A nossa página de abertura será pela nossa companheira Marcília. Queria lembrar também que a nossa casa oferece 3 reuniões públicas, sempre às quintas-feiras, às 14h30, sexta-feira, 19h30, iniciando com o GEAL, e aos domingos, 9 horas da manhã. Fluidoterapia acontece às terças-feiras, às 19h30, ou quarta, 9 horas da manhã. Você pode estar colocando o nomezinho ali no chat para aqueles irmãos que necessitam dessas vibrações favoráveis para a saúde. Quinta-feira acontece a nossa prece da saudade, às 19h30, hoje é dia. E você também pode estar acompanhando pelo chat, colocando o nome daqueles irmãos que já não se fazem presentes conosco fisicamente. Sintam-se envolvidos pelas vibrações amorosas nossos amigos espirituais. Fiquem conosco. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 45. Conversar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como escrínios vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do Verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Boa tarde a todos. Vamos, neste momento, realizar a nossa prece, entrando em sintonia com os mentores da Casa de Miguel e pedindo a Deus, a Jesus, que esteja conosco, nos abençoando, para que possamos
aproveitar ao máximo o estudo desta tarde. Que tudo que estudarmos neste dia possa nos fortalecer e nos dar condições de continuarmos com o nosso dia a dia, refletindo sobre os nossos atos, sobre a nossa vida, e que tudo que aprendermos possa ser de grande utilidade para crescimento, fortalecimento espiritual. Que as vibrações desta casa possam envolver a toda a humanidade, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades, estão necessitando de amparo, de força espiritual, para resolverem todas as situações de suas vidas, que tenham todo o conforto e equilíbrio espiritual, para poderem continuar a jornada da vida de cada um. Que todos sejam confortados pelo plano espiritual. E que nós, ao terminarmos o estudo de hoje, possamos também estarmos mais fortalecidos e possamos levar aonde nós formos, aonde nós estivermos, esta força espiritual. E que a paz de Deus, de Jesus e dos mentores da Casa de Miguel possam nos amparar e nos fortalecer, e assim possamos dar por iniciado o estudo desta tarde. Graças a Jesus. O nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos é sobre propriedades da matéria, que vai da pergunta número 29 a 34. Então vamos iniciar pela primeira pergunta. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? E a resposta dos Espíritos foi a seguinte: da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Então vejamos o que é ponderabilidade. É a qualidade de ponderável, isto é, do que se pode pesar, do que tem peso. Então, a matéria ponderável é a matéria do mundo físico, que preenche o mundo dos encarnados e dá origem aos corpos físicos. E a matéria imponderável é a matéria do mundo espiritual, num tônus vibratório mais elevado, que não nos é dado perceber. Forma o perispírito, as construções do mundo espiritual e os fluidos espirituais. Kardec então comenta que a ponderabilidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um elemento só, o elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal
disperso por todo o universo. É uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações vão constituir a inumerável variedade dos corpos da natureza. O fluido universal é material, ainda que não atenda às condições da física oficial para a caracterização da matéria, já que não é ponderável e não impressiona os sentidos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, toda matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. Pergunta 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Então nós vemos também que uma ligação entre dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que é o H2O, forma uma molécula de água. Uma ligação entre dois átomos de cada um desses mesmos elementos produz peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, vulgarmente chamado de água oxigenada, cujas propriedades são bem diferentes da água. Pergunta 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Kardec comenta: esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro a acha má. Uns veem o azul, o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Nós vemos muito isso nos próprios alimentos. Algumas pessoas gostam de determinados tipos de alimentos e outras não. Até não se sentem bem ao comer. Então, toda essa diferença que existe e a gente sente na nossa vida diária. Uns se agradam de uma cor, outros se agradam de outra cor. Uns sentem algum tipo de perfume e gostam, e outras pessoas não gostam. E assim, é toda essa diferença que existe. Vamos à pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. O que se quer dizer com isso? Essa expressão tudo está em tudo significa que existe uma só constituição material, sofrendo diversas modificações e apresentando diferentes propriedades.
Por exemplo, a mesma água pode apresentar gostos variados e qualidades ativas de outras substâncias, a partir do fenômeno de magnetização. É o que se observa na casa espírita, quando as pessoas colocam suas garrafas com água para fluidificação. Será que todas as garrafas recebem os mesmos fluidos e apresentam, por consequência, as mesmas propriedades curadoras? Ou será que os espíritos colocam diversos fluidos de acordo com a necessidade de cada uma das pessoas, cujos nomes constam nos rótulos das garrafas? Não resta dúvida, a água é a mesma, mas cada garrafa receberá propriedades indicadas para cada uma das pessoas envolvidas. Porque na garrafa consta o nome da pessoa. E os espíritos, eles têm a capacidade de conhecer a necessidade de cada pessoa. E eles vão colocar a água de acordo com a necessidade da pessoa. Aquilo vai servir como um remédio para aquela pessoa. Então, nem todo mundo tem os mesmos problemas. Mesmo que sejam parecidos, não são os mesmos problemas. E a água tem que ser de acordo com a necessidade de cada um. Por isso, há diferença. Se nós mesmos pegarmos um copo com água, colocarmos em nossas mãos e fizermos uma oração com fé, com vontade de receber aquele remédio para aquele momento que estamos passando, os espíritos que vão ouvir as nossas orações vão fluidificar aquela água, colocando o medicamento apropriado para aquela pessoa naquela hora. Então, tudo depende muito até do nosso próprio pensamento, da nossa vontade, da nossa necessidade. E aquela água vai ficar apropriada para aquela situação. E vemos também uma coisa assim bem física, pessoas que colocam um remédio numa água para uma pessoa, remédio físico mesmo. Pinga lá as gotinhas. Aquele remédio vai fazer bem para aquela pessoa que vai tomar isso, para quem aquele remédio é indicado. Se for por causa de uma outra pessoa, vai ser um outro tipo de remédio. E assim fica igual a fluidificação das águas nas casas espíritas. Tudo é colocado de acordo com a necessidade da pessoa. E aqui também, Kardec comenta o seguinte: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento, a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Na pergunta 33A, essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? E a resposta que temos é a seguinte: essa opinião é exata. Falta acrescentar
que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco, que se torna transparente e vice-versa. Então, tudo pode ser modificado. Depende do que se quer realizar. Pode ser de uma cor, pode ser de outra, pode ser de um sabor, pode ser de outro. Essa toda diferença. E aqui nós vemos as moléculas, na pergunta 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis ver. Então nós vemos aqui também que uma molécula é um grupo eletricamente neutro que possui pelo menos 2 átomos, todos ligados entre si mediante uma ligação covalente. E nós não conseguimos ver essa formação da molécula, como ela é formada fisicamente com os nossos olhos físicos, nós não conseguimos ver isso. Para se ver isso, tem que ser uma pessoa apropriada, com material apropriado, como diz, um aparelho apropriado, para ver como é a formação das moléculas, que nós, seres humanos, não conseguimos ver. E na pergunta 34, essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Então, nós vimos aqui na ligação molecular. No antigo conceito, diz que uma molécula é a melhor parte de uma substância que mantém suas características de composição e propriedades químicas. Entretanto, tem-se conhecimento atualmente que as propriedades químicas de uma substância não são determinadas por uma molécula isolada, mas por um conjunto mínimo dessas. Por isso que são variáveis, porque podem formar vários elementos com os mesmos elementos que compõem a molécula. Uma molécula que forma, como diz aqui, muitas substâncias familiares são feitas de moléculas. E temos, por exemplo, açúcar, água e a maioria dos gases, enquanto muitas outras substâncias igualmente familiares não são moleculares em sua estrutura, por exemplo, sais, metais e os gases nobres. Quando iniciou-se o estudo e formulação da teoria atômica, era dado o nome de átomo a qualquer entidade química que poderia ser considerada fundamental e indivisível. As observações no comportamento dos gases levaram ao conceito de átomo como unidade básica da matéria e relacionado ao elemento químico. Desta forma, houve uma distinção da molécula como porção fundamental de todo o composto, obtida pela união de vários átomos por ligações de natureza diferente. Isso tudo os estudiosos conseguem ver através de aparelhos que nós não conseguimos ver. Isso tudo está muito diferente da matéria primitiva, que vai dar origem a tudo isso. E para nós, seres humanos, algumas coisas ainda são difíceis de entendermos, porque nós não temos acesso a isso.
só mesmo aqueles que estudam. Agora, a parte espiritual, nós procuramos entender e vemos que Deus é perfeito em toda a sua criação. E assim, nós vamos estudando, aprendendo e levando em consideração que tudo realmente está em tudo. E assim, nós terminamos o estudo de hoje e que nós possamos aprender e vermos como Deus é perfeito em tudo que Ele fez. E nós, com a nossa imperfeição, vamos nos esforçando para aprendermos cada dia mais. E assim, ao encerrar, eu agradeço a atenção e desejo a todos um dia muito abençoado. Que Deus e Mestre Jesus esteja conosco, nos abençoando e nos ajudando a seguir a nossa caminhada nesta encarnação da melhor forma possível. E assim eu encerro e graças a Deus que todos sejam abençoados. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à reunião pública de quinta-feira do Centro Espírita Miguel. Eu sou Rosana Mondaini, uma trabalhadora da casa. E é com muita alegria que eu venho compartilhar das minhas reflexões sobre o capítulo 28, que é o que nós vamos dar continuidade, no item 4 e 5, que tem como título Reunião Espírita. E no início desse capítulo 28, os espíritos, através de Allan Kardec, vêm nos orientar sobre a importância das preces. E ao longo de todo esse capítulo, ele nos traz orientações para aqueles que dizem que não sabem orar. Nesse capítulo, ele traz várias sugestões de preces para diversos temas. Lembrando sempre que não são as palavras que importam, né? Que somente importa, mas sim essas palavras precisam vir acompanhadas de sentimentos. Mas ele traz essas sugestões, né? E como disse, o tema hoje é das reuniões espíritas. E nos estudos que a doutrina nos convida a realizar, vemos que ao longo da história, todas as religiões se utilizaram e se utilizam da prece para se ligar a Deus. E cada uma delas apresenta uma maneira, um método, uma postura, um rito para se conectar a Deus. Existem aqueles que a prece vem acompanhada de sacrifícios exteriores. Ofertam um animal, uma vela, ou se ajoelham, ficam de cabeça baixa, outros tocam o altar,
ou também aqueles que fazem suas preces no movimento do autoflagelo. E tantas outras formas, né, que as criaturas julgam ser convenientes para conversar com Deus. Julga ser a melhor maneira de se conectar e agradá-lo. Olha só. A doutrina espírita nos ensina a respeitar cada uma delas, pois estão ligadas ao entendimento e amadurecimento de cada um de nós, a forma pela qual nos ligamos a Deus. E quantos de nós aqui viemos de outras religiões? Muitos já nasceram em berço espírita, mas não somos todos que nascemos. Muitos de nós viemos de outras religiões, né? E quando lá estávamos, nos comportávamos assim também. Porque aquele era o nosso entendimento do momento. Mas hoje, um pouco mais despertos, vamos nos libertando de conceitos adquiridos naquela época. Isso obedecendo à lei de progresso. Isso se dá para todo mundo, mas cada um no seu tempo. E esses conceitos não têm que ser arrancados, e sim compreendidos, de que não são mais necessários. Assim como tem pessoas que, mesmo seguindo a doutrina espírita, mantêm em sua residência imagens de santos e que também devemos respeitar, buscando compreender que quando eles estavam nas outras religiões, eles desenvolveram um sentimento por aquela imagem, pelo que ela representava, mas que hoje, racionalmente, ele sabe que não faz mais sentido tê-la em casa, mas ainda não consegue se desfazer, justamente pelo sentimento que desenvolveu. E quando entra o sentimento, tudo fica mais trabalhoso para se libertar, não é mesmo? Mas, se chegamos até aqui, se buscamos o Espiritismo como um meio, ou, se preferir, como uma religião, no sentido de nos ligar a Deus, já temos condições de nos comportarmos de uma maneira mais livre, mais consciente sobre essas questões. Mas também, lembrando que isso vai acontecer, esse desprendimento, aos poucos, né? Através do nosso amadurecimento. Aqui ele vem nos orientar de como devemos nos comportar nas reuniões espíritas, no momento da prece. E nós não começamos ou encerramos nenhuma reunião que seja sem fazer uma prece, né? Qualquer situação dentro da casa espírita, até um assunto para ser resolvido, antes nós buscamos a prece, recorremos à prece, né? Para depois darmos início à reunião. Buscando assim realizar a orientação de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, item 20, que é a mesma citação
desse item 4 do nosso Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim: porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. E no 5, ele fala assim: para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então Jesus se encontra no meio da reunião. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. Então, antes de falar sobre essa compreensão, observamos que no item de acima, ele nos chama a atenção da necessidade dessa comunhão de pensamentos. Porque quando o orador faz a prece inicial, ela tem um propósito de congregar todos nós no mesmo pensamento. Daí a necessidade de acompanhar mentalmente as palavras que o orador está nos trazendo pela prece. Porque se ficarmos criando uma prece paralela, nós estaremos sozinhos. E, de uma certa forma, mostrando o nosso egoísmo. Porque esse momento da prece em conjunto é importantíssimo. Nós vamos ver mais aqui à frente. Porque ela nos leva a condições que sequer imaginamos. Mas vamos lá. Aí, continuando, o Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom da ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio do seu pensamento. Para termos uma ideia de como isso acontece, vamos pensar no Sol, que é único na nossa galáxia, mas que ele, de acordo com a sua magnitude, ele consegue emitir raios e energias para toda a nossa galáxia, com a mesma, para o nosso sistema solar, com a mesma intensidade. Então, os espíritos superiores também fazem isso. E continuando, com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da reunião e da fraternidade, da união e da fraternidade. Não é maior ou menor número de pessoas que atrai os espíritos, pois, se assim o fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que
as anima reciprocamente. Ora, para isso, basta 2 pessoas. Mas se essas 2 pessoas orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem, então, animadas de mútua prevenção, como ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem por um conjunto, por um comum impulso de simpatia. E então, elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião e não o seu verdadeiro motivo. Olha só. Daí, numa outra passagem, Jesus ter dito: reconcilia-se com teu adversário enquanto estás a caminho, antes de fazeres a oferenda no altar. Por quê? Como ele nos disse aqui, se eu não reconciliar com esse irmão, eu vou estar com o meu coração impuro, carregado de ódio, de mágoas, de ressentimentos, de angústias, que vai destoar do propósito da oração. Então, ele aqui está nos alertando para essa verdade. Mas lembrando que se ainda assim não conseguirmos fazer, mesmo assim, ele, com sua infinita misericórdia, de alguma forma, vai nos auxiliar, vai escutar a nossa prece. Que já sabemos que tem 3 aspectos, né? A de louvar, a de agradecer e a de pedir. Mas vamos lá. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Ele ouve, como eu falei, né? E como Kardec está aqui falando para a gente. Se ele não disse, atenderei a qualquer que me chame, é porque exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente. E porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração, num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas, concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o espírito de caridade, por ele personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que
sinceramente, seja o concurso dos bons espíritos. E para nos ajudar em nossas reflexões, eu trouxe pequenos trechos, partes do pensamento, das orientações de Joana de Ângeles, do seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, lá no item 35. Não trouxe o item todo, porque ele é bem extenso, mas trouxe pequenas citações para nos ajudar. Misturar as minhas reflexões. Cada oração que participamos em conjunto, com interesse comum, tem por finalidade de nos libertar das paixões primitivas. Olha só. Então não é apenas uma simples prece. Aqui ela vai nos trazer o poder da prece, para que a gente possa compreender de fato esse momento importantíssimo. Já começa assim, né? Dizendo que a prece nos ajuda, a prece em conjunto nos ajuda a libertar das paixões primitivas. Por isso, quando nos reunirmos para uma oração em conjunto, nosso pensamento deve estar somente ali, no momento da prece, momento de dedicação. Pode não parecer, mas essa postura nos ajuda a combater as heranças culturais, sociais e morais que trazemos ao longo da nossa existência. Jesus, conhecendo a fundo a nossa natureza, a realidade profunda de cada um de nós, entendendo os conflitos de todos nós que o buscamos, nos alerta, nos orienta dessa realidade, para que esse momento da prece possa nos trazer bons resultados. Porque a renovação interior, a mudança de conduta mental e moral, não se dá através de postura exterior, e sim de uma postura íntima, mental e sentimental. E por não sabermos como nos mantermos a vinculação com a fonte da vida, Kardec nos orienta como nos portar nas reuniões espíritas, porque esse momento constitui uma ponte vibratória de fácil construção por todos aqueles que desejam realmente a vitória sobre o sofrimento e busca pelo bem-estar pleno. E nesse momento que os espíritos estão entre nós, eles estão com um objetivo. Nesse momento, cria-se um intercâmbio entre a criatura e o Criador, diluindo as energias deletérias e renovando as forças morais de cada um de nós. Olha só, saturando-nos de vibrações superiores e de qualidades poderosas, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas,
por sutis processos de modificação no campo em que o mesmo se encontra. Ela rompe essas barreiras que nós mesmos criamos. Isso tudo ocorre sem que modifique as leis estabelecidas, mas atua com sutileza na melhora do ser, sustentando a concentração. Obtém assim, sem que o saiba, melhor direcionamento para seus passos. Mais segurança adquire para vencer os obstáculos. Mais resistência consegue para superar-se, equipando-se de alegria e de vigor para não desanimar. Então vimos aqui quantas bênçãos são nos oferecidas, quantas melhoras eu posso alcançar no momento em que eu me uno em pensamento na prece inicial e na prece final das reuniões espíritas. Isso tudo acontece se 2 ou 3 estiverem unidos em pensamento. Então, depois disso tudo que o estudo nos proporcionou, a sugestão, que fica é que no momento da prece de todas as reuniões públicas, a partir de agora, acompanhar as palavras que o orador esteja fazendo, para que nos torne um feixe de varas fortes, que todos juntos, depois de todo esse benefício, conseguiremos chegar em nossas metas. Que fica sempre o convite, para que vocês possam ler de novo o item em casa e fazer as suas reflexões mais profundas e aproveitar todos esses benefícios da oração. Era isso que eu queria trazer na tarde de hoje, desejando a vocês uma ótima semana e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Fiquem em paz. Vamos então, todos juntos, buscar trazer em nossos pensamentos aquela fisionomia de Jesus que tanto gostamos, unindo assim ao nosso Mestre Divino nesse momento da oração, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade, por mais esse banquete em que Ele nos permitiu conhecer um pouquinho mais dessas energias que nos envolve, que nos sustenta, dessas forças que nos guiam, para nos beneficiar a todo instante. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Mas queremos te rogar que essas vibrações que nos envolveram o tempo todo se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Que ela alcance os corações
sofridos e sobrecarregados. Que ela alcance a esses irmãos que se encontram também nos asilos, no manicômio, nas penitenciárias, nas casas de recuperação. Enfim, Senhor, aonde estiver um irmão, que essas bênçãos alcance. Alcance também a esses irmãos que não têm quem peça por eles, assim como esses que passam seus nomes agora em nosso pensamento. Que todos, indistintamente, possam ser agraciados com o teu bálsamo e com o teu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. E pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre, sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações. Um dia, conversando com um amigo meu, eu perguntei a vida e ele respondeu: a vida é muito boa, eu quero é mais viver. E a minha vontade é sempre aprender. E todas as lições que ele ia armazenar, em outra existência ele desfrutará. Ainda que seja como intuição, o meu espanto ele me deu uma explicação. É a reencarnação. A gente troca
que eu movimento sempre em qualquer direção. Mas as minhas ações eu tenho que saber, serão analisadas cada anoitecer. É que eu sou um ser em evolução, aprimorando inteligência ao coração. É a reencarnação, a gente troca roupa de montão, e o importante está aí, mudamos nosso corpo para progredir. É a reencarnação, a gente troca roupa de montão, e o importante está aí, mudamos nosso corpo para progredir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim, mil sementes no jardim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que esse nosso solo seco possa amolecer, que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe, de vó. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura amoleça então poesia e canção. Todo fruto um dia já foi sonho, semente. Tudo que é criado já foi sonho pensado. Vamos plantar sonho então, vamos plantar sonhos bons. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus.
quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o termo das coisas não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, que tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, dos Destinos e da Dor, no capítulo Evolução e Finalidade da Alma, nos fala assim: é passando por inúmeras transformações no tempo e no espaço, durante milhares de séculos, por meio do trabalho, da vontade, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, que a alma se eleva, acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude, sentindo-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, de forma a se comunicar intimamente com o seu meio social e planetário. Então, essas duas mensagens nos falam sobre a evolução do espírito, né? O objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós. O homem deve progredir incessantemente, porque Deus assim o quer. Graças a Deus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos fazer a nossa prece? Fechar os nossos olhos, imaginarmos um local bem bonito, no meio da natureza, as árvores, o canto dos pássaros, o barulhinho da água correndo no rio e o frescor do vento batendo em nosso corpo. E assim te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos encarnados. Senhor, que em cada lar possa chegar toda essa energia, todo esse amor, toda a sua paz. Te pedimos então, Mestre querido, permissão para começarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o tema de hoje é escala espírita. Vocês lembram o que é escala espírita? Vou relembrar para quem já esqueceu. Existem entre os espíritos diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição que já tenham alcançado. Esse grau de perfeição pode ser mais ou menos, dependendo das qualidades adquiridas ou das imperfeições que ainda tenham. Vou explicar melhor com essa dinâmica que vocês vão ver agora. Estão vendo esse copo com essa água limpa? Pois bem, esse copo representa o nosso corpo físico e a água, o espírito criado por Deus. Mas, à medida que vamos vivendo, algumas situações nos fazem cometer alguns erros, como, por exemplo, desrespeito aos nossos pais, não querer colaborar nas tarefas de casa, não dar importância ao estudo, mentiras,
o egoísmo, e aí o espírito vai ficando imperfeito. Por isso reencarnamos tantas vezes para refazer a lição de respeito ao outro e a nós mesmos, até estarmos completamente evoluídos moralmente. Então, vamos ver como isso acontece através dessa dinâmica? Observem como a água está bem limpa. É o espírito. O copo é o nosso corpo, como eu já havia falado anteriormente. Os espíritos são os seres inteligentes da criação de nosso Pai Maior. Somos criados simples e ignorantes, mas por causa da nossa má conduta, de nossa imperfeição, nosso espírito, ou seja, nós, acabamos não ficando tão limpos assim. Então, olha aqui, ó, pó de café representa as nossas imperfeições. Olha só como é que nós, em espírito, ficamos como se estivéssemos sujos. É o espírito que cometeu muitos erros, que foi pelo caminho mais fácil e não deu ouvidos aos ensinamentos cristãos que lhes foram passados. E olha que tudo está gravado aqui, ó, em nossa consciência. E para ficar limpa novamente, sabem do que precisamos? Quem disse reencarnação, acertou. A nossa historinha de hoje é uma adaptação de uma história sobre escala espírita. Vamos lá? Em uma pequena escola, um mestre explicava aos alunos que no alto de uma montanha havia extraordinário tesouro. Tão grande era a riqueza que encheria de felicidade a vida de quem a possuísse. Os alunos mostraram grande interesse em conquistar o precioso tesouro, mas para isso seria necessário escalar a montanha, onde existiam muitos obstáculos e perigos. E como eles ainda não estavam preparados, o mestre, pacientemente, passou a instruí-los, desvendando todos os segredos da difícil escalada. Falou sobre as dificuldades que eles encontrariam no caminho, sobre a importância da cooperação entre eles. Passou a eles vários ensinamentos que revelavam toda a sua sabedoria e riqueza moral. Depois disso, o mestre despediu-se e partiu. Assim, os aprendizes foram em busca do tesouro. Muitos, na base da montanha, olharam contrariados e aborrecidos o caminho que tinham a percorrer. E revoltados, desistiram, antes mesmo de tentar. Mas alguns seguiram lentamente, entre reclamações e tropeços. Outros começaram a subida. Se arranharam no caminho áspero e difícil. Às vezes, sentiam-se desanimados com os obstáculos que tinham a vencer. Mas mesmo assim, eles recobravam as forças e seguiam escalando com determinação. E mesmo com todas as dificuldades que eles enfrentavam, paravam e ajudavam aqueles que ficavam para trás, que estavam desanimados e com vontade de desistir. Mas alguns aprendizes eram mais perseverantes e colocavam rapidamente em prática as lições aprendidas com o mestre. Eles não ficavam irritados nem desanimados com a subida e iam vencendo, um a um, os obstáculos que tinham pela frente. Cada vitória dava a eles alegria. Nas maiores dificuldades, eles amparavam uns aos outros e emprestavam as ferramentas que já possuíam para facilitar a caminhada. Assim, os que iam à frente ensinavam o segredo das suas vitórias aos que estavam mais abaixo. Alcançavam pouco a pouco o cume da montanha e exultavam de alegria ao encontrar o tesouro inestimável e singular. Mas eles entenderam que a grande felicidade que sentiam era justamente por poder compartilhar o tesouro uns com os outros. Desta forma, os que chegaram ao alto da montanha contemplaram os que estavam abaixo,
ainda indecisos e sofridos. E resolveram então ir ao encontro desses companheiros que estavam ao longo da montanha. Estenderam-lhes as mãos, falaram novamente sobre os ensinamentos do Mestre, sobre as suas próprias experiências na subida e auxiliaram a todos os companheiros a encontrar o tesouro da verdadeira felicidade. Agora vamos conversar um pouquinho sobre tudo o que aprendemos? Essa história relata a evolução do espírito. Nela, a escola é a Terra e o Mestre é Jesus, que com seus ensinamentos e exemplos nos deu os meios de alcançar os tesouros da verdadeira felicidade. A montanha íngreme, com seus obstáculos, representa o caminho da nossa evolução espiritual, isto é, a nossa vida e todos os desafios que exigem de nós paciência e esforço para vencê-los. Os aprendizes somos todos nós, em diferentes níveis de evolução. Uns já estão mais à frente que outros. Alguns se encontram desanimados e queixosos diante das dificuldades, enquanto outros já são confiantes e perseverantes. E há alguns que já são vencedores, ou seja, já alcançaram o tesouro da bondade e da sabedoria. Os muitos que ficaram na base da montanha, que olharam com desânimo o caminho a percorrer e acabaram desistindo, são os espíritos ainda imperfeitos. São aqueles que a matéria predomina sobre o espírito. Eles ainda fazem o mal, pois desconhecem o amor e as leis de Deus. Por isso, ainda se deixam levar pelas paixões e pelos vícios. Os que começaram a subida, que às vezes se arranhavam no caminho e sentiam-se até um pouco desanimados, mas que mesmo assim recobravam as forças e seguiam em frente, são os espíritos bons. Eles são mais adiantados que os espíritos imperfeitos e ajudam seus companheiros em suas dificuldades. Alguns já se desenvolveram nos campos da ciência, da moral ou da bondade, mas ainda têm coisas a aprender e ajudam a todos aqueles que ficaram para trás. Os que chegaram ao alto da montanha e contemplaram os que estavam abaixo e resolveram auxiliar seus companheiros são os espíritos puros. O alto da montanha nessa história representa a nossa verdadeira morada. Esses espíritos puros já conseguiram transformar suas imperfeições em virtudes e auxiliam todos os outros que ainda estão na caminhada. Eles são os mensageiros de Deus. Não precisam mais reencarnar e desfrutam da verdadeira felicidade. Mas mesmo assim, eles ainda se preocupam com todos aqueles que ficam para trás. E muitas das vezes reencarnam em missões para auxiliar a todos nós, seus irmãos em humanidade. Agora nós vamos à atividade da aula de hoje. Vamos fazer um quiz, que é um joguinho de perguntas e respostas com 3 opções sobre a escala espírita. Vamos lá? A primeira pergunta: predominância da matéria sobre o espírito. Esses são os espíritos puros, os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos? Bom, se eu estou dizendo que a matéria está mais presente do que o espírito, eu acho que são os espíritos imperfeitos. Vamos ver? Vamos agora para a próxima pergunta. Predominância do espírito sobre a matéria. Agora é o contrário. Seriam os espíritos puros, os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos? Acho que são os espíritos bons, não é?
Porque os espíritos imperfeitos é o contrário que a gente respondeu na outra pergunta. É a matéria que predomina sobre o espírito. Já os espíritos bons, não. Eles já têm esse sentimento dentro deles de fazer o bem, de ajudar uns aos outros. Vamos ver se a gente está certo? Mensageiros de Deus. Quem seria? Espíritos puros, espíritos bons ou os espíritos imperfeitos? Seriam os espíritos puros, como a tia Simone explicou. Na explicação da historinha, são aqueles que estão mais próximos de Deus. Possuem vícios e paixões. E aí, quando a gente fala vícios, são aquelas ações que fica muito difícil da gente conseguir parar de fazer. E as paixões são aqueles sentimentos muito fortes que fazem a gente tomar atitudes às vezes impensadas. Então, esse tipo de ação, esse tipo de sentimento tem a ver com o espírito puro, o espírito bom? Não, né? Tem a ver com os espíritos imperfeitos, que ainda estão muito ligados à matéria, aos bens materiais. Uns têm ciência, outros moral, outros bondade. Os espíritos puros, eles já estão num grau de perfeição muito acima. Então, eles têm todas essas características. Então, a gente só pode estar falando dos espíritos bons, que eles ainda têm coisas a aprender, mas já conseguem ter alguma coisa na bagagem deles. Alguns têm conhecimento, como a ciência, outros têm moral e outros têm bondade, mas sempre falta alguma coisinha a mais para aprender. E vamos à última pergunta. Não estão sujeitos à reencarnação? Essa ficou fácil, né? São os espíritos puros. Mas lembra do que a tia Simone falou. Eles não estão sujeitos à reencarnação, mas eles podem sim reencarnar aqui na Terra como missão, como Jesus, que não precisava mais reencarnar, mas veio à Terra para nos ajudar. Pronto, acertamos todos os nossos joguinhos. Vamos ver as nossas respostas? Como sempre, o link do joguinho vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Eu quero ver todos jogando, tá bom? Beijos no coração de todos e uma excelente semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um estudo da nossa evangelização tão querida. Agradecemos a Deus, nosso Pai querido, a Jesus, o nosso mestre e amigo, e a todos os trabalhadores da espiritualidade que têm nos acompanhado. Nós, evangelizandos e evangelizadores do Centro Espírita Miguel, de corações juntinhos, te dizemos: obrigada, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido. Ajuda-nos a continuar no caminho da transformação de nós mesmos e no caminho de esperançar o mundo inteiro com o Teu amor. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz e seguindo os teus passos
eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus nos dê a mão e nos ensina